O depoimento do general Freire Gomes repercutiu muito aí na imprensa, ele que depois na condição de testemunha, a Polícia Federal, e teria dito que Jair Bolsonaro teria apresentado uma suposta, vamos usar assim, né, a palavra, uma suposta minuta de decreto para instaurar um estado de defesa. O advogado de Jair Bolsonaro se manifestou aí nas redes sociais, trouxemos duas manifestações aí de Fábio Weingarten, dizendo então que classificou o depoimento como folclórico e disse ser curioso o fato do general não se lembrar das datas em que se reuniu com o ex-presidente. Como é que você vê essa situação aí desse depoimento do general Freire Gomes nesse contexto atual, Piotr? Paula, boa noite. Eu vou colocar rapidamente 4 pontos do que me chama a atenção nisso tudo. Augusto, boa noite. Alexandre, querido, seja bem-vindo. Ana Paula, saudade de você. Ainda bem que você está conosco de volta aqui. A todos vocês que nos acompanham. Primeiramente, o ministro da principal corte do país, o ministro mais dirigente, coloca sigilo e tem vazamento disso. Bom, vai ter sindicância para saber quem vazou dentro dos inquéritos e dos depoimentos que o ministro tratava como extremamente sigilosos. Como é que isso vaza? Então eu abri porque estava tendo vazamento ou interpretações equivocadas. Quem interpretou equivocadamente o que estava escrito lá? Bom, precisa de resposta, porque o brasileiro precisa ter confiança na Suprema Corte. A segunda coisa, todo mundo se lembra, eu vou tentar rememorar aqui rapidamente como foram as eleições de 2022. A tensão no país. Eu vou ser muito elegante, vou chamar só de tensão. O presidente da República naquele momento, até por uma medida de cautela, fez bem em pensar em que medida poderia ser adotada se por acaso houvesse uma convulsão no país. É obrigação do presidente, tanto que na Constituição, artigo 136 está lá. O presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, faz sentido, porque que ouvir os chefes tanto do Exército, da Marinha e da Força Aérea, ou seja, das forças militares. Decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social, ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. Só que o estado de defesa, para se ter uma ideia, a tal da minuta do golpe, não tem golpe, está escrito na Constituição que o estado de defesa é constitucional e prevê uma série de condições. Para se ter uma ideia, uma vez que o presidente decrete, porque é uma função do executivo, isso precisa passar pelo Congresso Nacional. Para se ter uma ideia, o Congresso tem que ser avisado em 24 horas. Se não estiver em Brasília, tem que ser convocado em 5 dias. Ou seja, depois do decreto, o Congresso precisa aprovar. Nada disso vai sem serem ouvidos os representantes do povo que estão ali no Congresso Nacional. Primeiro, então, não é um golpe, é o estado de defesa previsto na Constituição. E sim, natural que o presidente ouça assessores sobre alguma possibilidade, se previna de alguma coisa que pode, obviamente, atormentar a ordem deste país. Sendo que nós temos na bandeira do Brasil, né? Teve gente que acha que é outra coisa que está escrito, mas não, lá está escrito ordem e progresso. Sempre esteve assim. Vamos lá. A última coisa, a Constituição deixa absolutamente claro como que as coisas deveriam ocorrer. Onde é que o presidente da República teria, eu obviamente não posso falar aqui pelo presidente Bolsonaro, mas olhando pelos fatos e todas essas divulgações, o comandante do Exército vai lá e diz assim, fui ouvido sobre isso. Ele consulta primeiramente a Advocacia Geral da União sobre, bom, e o que eu faço numa situação dessa? Há alguma possibilidade diante desse... Porque, convenhamos, as eleições de 2022, tudo que elas não foram tranquilas. E é natural que, diante de um país não polarizado, polarização não é problema, isso sempre houve. Um país que estava radicalizado em 2 pontos. A gente viu isso, as redes sociais foram claras, a gente viu nas ruas. Natural que o presidente da República ou comandante em chefe das Forças Armadas fosse ouvi-las a respeito de. Numa eventualidade, o que faço? A Constituição diz o que faz. E ele foi consultar a Advocacia Geral da União se, olha, diante desse resultado que pode ser feito, se isso aconteceu, o que faço? Bom, está aqui, está escrito na Constituição. Então, a pergunta que se faz é, golpe aonde? Com a Constituição debaixo do braço, ouvindo todas as autoridades, sendo que qualquer decisão do presidente não passaria de 24 horas sem a consulta e a aprovação por maioria do Congresso Nacional.